França Internacional emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris, 16 horas em Bissau. Carina Branco. Bem-vindos à nossa emissão desta terça-feira, 5 de setembro. É o segundo dia da Cimeira Africana do Clima, em Nairobi, no Quénia. O secretário-geral das Nações Unidas exigiu que os países desenvolvidos cumpram as promessas de financiar um fundo de perdas e danos associados aos impactos da crise climática. A Comunidade Económica dos Estados da África Central suspendeu o Gabão e exige a realização de eleições o mais rapidamente possível, depois do golpe de Estado da semana passada. No controle técnico está Olivier Roux e o jornal começa agora. No Gabão, o general Brice Nguema, presidente de transição, recebeu esta tarde o presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, designado pela Comunidade Económica dos Estados da África Central como facilitador do processo político após o golpe de Estado contra Ali Bongo Ondimba a 30 de agosto. A CEEAC instruiu a iniciar conversações com todos os intervenientes gaboneses e os parceiros do país para um rápido regresso à ordem constitucional, mas nada foi dito sobre o conteúdo do encontro. Ontem, a Comunidade Económica dos Estados da África Central suspendeu o Gabão, que detinha a presidência rotativa da organização, e exigiu a realização de eleições o mais rapidamente possível. A CEEAC deu também o ultimato de 1 ano aos autores do golpe de Estado para restaurarem a ordem constitucional. As declarações saíram da reunião extraordinária da CEEAC, realizada ontem em Malabo, na Guiné Equatorial, em que participou Teté António, ministro das Relações Exteriores de Angola. Reportagem de Francisco Paulo. Os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Central avaliaram em Malabo, capital da Guiné Equatorial, a situação política e militar reinante na República do Gabão após o golpe de Estado de 30 de agosto. Na cimeira de segunda-feira, que decorreu em Malabo, Teté António, ministro angolano das Relações Exteriores, sinaliza que a CEEAC aprovou a transferência temporária da sede da presidência do Gabão para a Guiné Equatorial, suspendendo imediatamente o país de todas as atividades da organização. Sai dessa cimeira são 3 decisões essenciais. A primeira decisão é em relação à liderança da cimeira, portanto fica assumir a presidência o presidente Nguema da Guiné Equatorial. A segunda decisão é a suspensão do Gabão, um exemplo da União Africana, portanto aplica-se também esta sanção em relação ao Gabão suspenso da organização. A terceira decisão é em relação à sede. Tendo em conta a situação no Gabão, faz-se portanto uma deslocação temporária de Libreville para Malabo. Teté António confirma a indicação do presidente da República Centro-Africana como mediador da organização para dialogar com a sociedade gabonesa, atores políticos e militares, este último que tomaram o poder em Libreville. Confirmado o facilitador, o presidente da República Centro-Africana, o professor Archange Touadéra, e vai trabalhar com a comissão para falar com os atores no terreno e, portanto, aplicar as medidas que foram tomadas pela organização. Mas também há um aspecto que é preciso sublinhar, que é o roteiro que a ação vai entregar ao facilitador, que é para poder fazer esse contato com as autoridades militares que assumiram o poder na República Gabonesa. Francisco Paulo Luanda, RFI. Quanto a Osvaldo Mboko, nosso convidado do dia depois do jornal, que é especialista em relações internacionais da Universidade Técnica de Angola, sublinha a importância da junta militar abraçar o prazo dado pela CEEAC, caso contrário pode vir a ser alvo de sanções. É importante que este 1 ano que foi dado para a entrega do poder aos civis, a junta militar abrace. Se não abraçar, a CEEAC de facto tem que tomar medidas mais energéticas que até certo ponto pressionam ao máximo com que os militares entregam poder. E aqui podemos olhar no âmbito, no capítulo das sanções. Poderiam ser essas sanções económicas? Por um lado, sanções económicas, político do próprio país para muitas questões do ponto de vista da região e do ponto de vista internacional, bem como também o congelamento de bens e contas bancárias dos líderes que engendraram o golpe de Estado no estrangeiro.
proibição de viagens também é uma das medidas que se pode aqui adotar, mas temos que aqui também subscrever que as sanções econômicas muitas vezes acabam por empurrarem o país para Acabam por ser situações mais difíceis do ponto de vista prejudiciais para a própria sociais para as população do que para as chefias. populações. Claramente. As palavras do analista Osvaldo Mboco, entrevistado por Cristiana Soares. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embalo deu ontem posse ao chefe do Estado-Maior Particular e também ao comandante da Segurança Presidencial. As nomeações e a tomada de posse acontecem depois de 2 golpes de Estado num mês, no Níger e no Gabão, liderados por responsáveis da Segurança Presidencial. Questionado sobre se não receia ser derrubado por um golpe de Estado, Umaru Sissoko Embalo respondeu em tom irónico que está na moda os chefes de Segurança Presidencial fazerem golpe, mas avisou que qualquer movimento suspeito terá uma réplica adequada. No Burkina Faso, 17 soldados e 36 auxiliares do Exército foram mortos durante um ataque de supostos jihadistas na região norte. A unidade atacada foi destacada em Cumbri, na província de Yatenga, para permitir o reassentamento das populações que abandonaram a zona há mais de 2 anos, perseguidas pelos jihadistas. Em Nairobi, no Quênia, decorre até amanhã a primeira Cimeira Africana do Clima. Durante a COP27, no ano passado, foi aprovado o acordo para um fundo de perdas e danos associados aos impactos da crise climática. Os países desenvolvidos prometeram destinar 100 mil milhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento, o que deveria permitir às nações africanas o acesso à eletricidade verde a preços acessíveis e a criação de sistemas de alerta precoce para fenómenos meteorológicos extremos. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu que os países desenvolvidos cumpram essas promessas. Em entrevista à RFI, o secretário-geral da Rede Ambiental Mayombe, Rafael Neto, que integra a delegação angolana presente em Nairobi, também disse que os países desenvolvidos não cumpriram a promessa. O objetivo é passar em revista tudo quanto já foi feito relativamente ao progresso, aos objetivos que os líderes mundiais têm vindo a tentar conseguir. Os países africanos tendem a mudar um pouco o paradigma, não é? Exigindo um bocadinho mais daquilo que são, quer os próprios programas de ação, quer a linha de pensamento dos países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, têm compromissos, têm objetivos e o objetivo central passa necessariamente pela discussão e encontrar solução para o financiamento climático também. Os países mais desenvolvidos cumprem as promessas? Não. Na sua plenitude, não. Falta o seu comprometimento de facto. Quase todos os países da União Europeia assinaram e ratificaram o Acordo de Paris. Está escrito. E como pergunta-me o que é que falta, falta de facto o seu comprometimento e a sua ação prática. Portanto, devemos sair da teoria para a prática, não é? Mais ou menos isso que os países africanos estão a exigir dos países em desenvolvimento. E um relatório das Nações Unidas aponta para milhares de milhões de dólares de estragos anuais provocados pelas espécies invasoras, tanto em terra quanto no mar. Miguel Martins. O fenómeno foi avaliado em 423 mil milhões de dólares anuais em 2019. As espécies exóticas invasoras que se deslocam pela intervenção humana seriam uma praga crescente para o planeta. Os estragos têm quadriplicado a cada década desde 1970. O caso afeta a segurança alimentar, destrói ecossistemas com consequências para a saúde humana. Estas espécies invasoras contribuíram para 60% das extinções das espécies ao nível global. As Américas e a Europa são os continentes mais afetados. Em África, o valor fica-se pelos 7% destas invasões biológicas. Os javalis, o zangão asiático ou a joaninha asiática constam das espécies mais invasoras. Os jacintos de água seriam a espécie invasora mais espalhada pelo mundo, acabando por se apoderar de rios e cursos de água. Os peritos apelam à ação dos governos que passam pela prevenção, tanto mais que se prevê que até 2050 haja um aumento de 36% do avanço destas espécies invasoras. É o caso, por exemplo, também dos mosquitos que transmitem epidemias, caso do Zika em África e noutras partes do mundo.